Olá, meus queridos. Dr. Tiago Andrade, advogado especializado na defesa de compradores e proprietários de imóveis. Hoje vamos fazer mais um react sobre essa questão de alugar ou comprar imóvel. O que é melhor? E como no vídeo anterior, no qual eu analisei, a perspectiva do primo rico, no qual ele apresentou o cálculo dele, hoje nós vamos fazer o react em cima do investidor sardinha. Aparentemente, esses vídeos, apresentando essa questão do aluguel ou compra começaram a aparecer muito para mim. Eu não conhecia o investidor sardinha, estou sendo sincero, mas assisti esse vídeo dele, que está ligado aqui com o nosso tema do nosso dia a dia, que é o mercado imobiliário, direito imobiliário, e decidi fazer um react sobre essa questão do cálculo que ele apresenta para demonstrar o que é melhor, se é o aluguel ou se é a compra. Inicialmente, eu já peço que vocês sejam respeitosos com o rapaz aqui nos comentários, porque a minha intenção é apresentar o meu ponto de vista com base na minha experiência defendendo compradores e proprietários de imóveis todos os dias em decorrência desses financiamentos e aquisições de imóvel na planta. Então, minha opinião é com base no que eu conheço e no que eu vejo do dia a dia, tá? Qualquer dúvida, eu fico à disposição aí nos comentários. E vamos para o vídeo. Investidor Sardinha apresentando a posição dele sobre comprar ou alugar, o que é melhor. Eu coloquei o vídeo aqui do 1.25, tá? Se vocês quiserem assistir na velocidade normal, vocês podem ir lá no canal dele, mas eu acredito que essa velocidade já seja suficiente para que a gente entenda e o vídeo não fique demasiadamente longo. Mas então vamos lá para o React. Deixa eu já fixar as premissas aqui, tá? Nesse vídeo, ele já está bem adiantado, no minuto 8, porque essa parte inicial do vídeo, o vídeo dele é longo, tem 20 minutos, e ele só explica algumas coisas que não tem necessidade. O que importa aqui é a gente verificar o ponto de vista dele e o cálculo que ele apresenta para justificar o seu ponto de vista. Então, vamos ver aqui. Ele está calculando um imóvel com valor de compra de 300 mil reais, certo? Então, é um imóvel classe média baixa. Ele está comparando com um valor de aluguel de R$ 1.500, que seria um aluguel de 0,5% do valor do imóvel, e está dentro ali da faixa de mercado, nada fora desse sentido. Ele está levando em consideração uma valorização anual do imóvel de 5%, também não está muito longe do que é a média de mercado, e ele agora vai falar aqui do IGPM, certo? Vamos adiante, e atenção que essa questão do IGPM é muito importante nessa análise que ele faz e o nosso contraponto que a gente vai fazer em cima do cálculo que ele apresenta. Mas por agora tá valorizando, eu sei, mas vai parar. Ó, por fé, vai parar. Então o valor do IGPM aí ao ano, isso aqui é o tal do Índice Geral de Preços, tarará, mais conhecido como inflação do aluguel. É o reajuste que o aluguel tem todos os anos ali. O IGPM... Na verdade, o IGPM não é a inflação do aluguel, tá? O IGPM é um índice de correção monetária que corrige diversas coisas e é muito utilizado para aluguel. Mas hoje tem-se um índice melhor que o IGPM para aluguel que se chama IVAR. Por quê? Porque a prática tem demonstrado que a correção pelo IGPM ela é muito gravosa aos inquilinos e isso acaba dando fundamento para que se entre com ações revisionais para diminuir o valor do aluguel. Como eu já expliquei em alguns vídeos, o valor, se você tem um aluguel de longo prazo que é corrigido por um índice contratual, por exemplo, o IGPM, e o acréscimo do IGPM é muito superior ao acréscimo do valor do aluguel naquela região, após o prazo de 3 anos, você pode entrar com ação revisional e diminuir o valor do aluguel. Mas na prática é mais comum o próprio proprietário reduzir esse valor, tá? Porque o inquilino chega lá e fala, olha, pela correção do meu contrato, o meu aluguel hoje aqui, após 3 anos, está custando 2.000, partindo ali do aluguel dos 1.500. 3 anos depois, ilustrativo, vale 2.000. Mas o meu vizinho, ou ali aquela imobiliária, está anunciando um apartamento nesse mesmo prédio, nas mesmas condições, por 1.700. Então, ou você reduz o aluguel para 1.700, ou eu vou me mudar para um imóvel que está lá vazio e vou pagar menos. Então, nesse tipo de situação, na maioria das vezes, tanto as imobiliárias quanto os locadores acabam fazendo o acordo, tá? Mas enfim, vamos adiante. O IGPM já chegou a bater 20 e poucos em um ano só, recentemente. Chegou a bater 5 em alguns anos. Só que a média dele dos últimos 30 anos, peguei tudo, a média dele dos últimos 30 anos ficou em 9,27%. Tomei um susto tão grande que eu quase...
Isso é importante, tá? O que ele está dizendo aqui, o IGPM, que é um índice muito utilizado tanto para aluguel quanto para financiamentos, nos últimos 30 anos ele teve uma variação anual média de 9,27%. Fica com essa informação aí na sua cabeça que isso vai ser de suma importância. Derrubei minha cerveja quando eu vi isso aqui, cara. 9,27%. 9,27% ao ano, né? Então, assim, você paga um aluguel de 1.000, no ano que vem vai ser 1.100, em média. É 1.090, né? Doidura isso aqui. Então, uma felicidade que... Mesmo entendimento para o seu financiamento e a sua parcela, tá? Claro que não estou levando em consideração a redução da amortização, mas se sua dívida um ano era 300 mil, no ano seguinte é 330 mil. Obviamente que não é 30 porque tem as amortizações, mas a sua dívida também deve corrigir. Igualmente, o aluguel corrige, tá? E a proprietária ela deu um de alugo, já tem um aninho, nada deve aumentar o aluguel. Ela não reajustou, não? Não. É com imobiliário ou é direto? É com imobiliário. Já vem. Isso aí não tem como. Mas às vezes você consegue negociar, dá uma atrasada, mas a gente tem que considerar a média, né? Porque ninguém paga o IGPM direitinho. Você dá aquela chorada, fala que isso é o seu melhor inquilino, nunca atrasei o mês. Se você ficar um mês desalugado, não vai compensar, porque 60 mil reais. Todo financiamento você tem outros custos. Tá, então eu acabei pulando aqui, né? Ele está agora calculando como que está o cálculo dele agora. Primeiro, um imóvel de 300 mil, valor do aluguel, valorização anual e o IGPM que vai corrigir o valor do aluguel. Saliento para vocês, o IGPM aqui está corrigindo o valor do aluguel que ele vai utilizar para fazer essa comparação. Detalhe, eu nunca vi nenhum desses comparativos levar em consideração o custo de transferência do imóvel. Porque muito me estranha esses vídeos que o pessoal faz, que o imóvel, aparentemente, quando você quita o financiamento, ele magicamente se torna seu no cartório de imóveis. Não tem custo para transferir, não tem escritura pública, não tem TBI, não tem nada disso. É assim, quitou o financiamento e magicamente o imóvel é da pessoa? Obviamente que não. Então, a depender da situação, e eu nunca vi um cálculo levar isso em consideração, mas quando você termina de quitar o financiamento, você tem um custo de transferência, que a depender do imóvel, a depender do município, a depender da situação do imóvel, isso irá variar de 4% a 8% do valor do imóvel para fazer essa transferência. Sim, ao final do contrato de financiamento, você terá que desembolsar e você não pode financiar isso, tá? A maioria das custas e emolumentos e impostos você tem que pagar ali na bucha, à vista. Então, não estou vendo ser considerado nesse cálculo o custo de transferência do imóvel, o que é normal, nunca vi sendo considerado em nenhum cálculo. Mas tenham em mente que isso irá variar de 4% a 8%. Escritura pública, custas e emolumentos e em TBI, tributação, mais os custos do registro da escritura pública no cartório de imóveis. Mas vamos adiante. O que é os outros custos? Pô, vai ter que ir no cartório, né? Fazer ali, pagar os documentos de transferência do imóvel. Vai ter que pagar um segurozinho. Vai ter que pagar outras coisas. Pode jogar mais 20 mil reais? Pode jogar mais 20 mil reais. E aqui vem o prazo do financiamento. O brasileiro gosta do famoso 360, né? 360 dias, não é ano. Uma coisa para mim aqui que não está fazendo muito sentido, tá? Porque aparentemente, ele colocou 20 mil os custos do financiamento com os custos de transferência. Esse valor aqui está totalmente fora da realidade. Como eu falei, custo de transferência mais a tributação, em média, 4% a 8% do valor do imóvel. Certo? Mais os custos de financiamento, quais são os outros custos? Taxa administrativa, mais o seguro prestamista. Não tem como esse cálculo bater 20 mil reais. Se ele está considerando, né, nesses custos aqui o valor de transferência, esse valor tinha que estar próximo dos 10% do valor do imóvel, não esses 20 mil. E obviamente que esses valores de seguro prestamista e de taxa administrativa, eles corrigem junto com o valor da dívida. Então, enfim, não está muito longe, mas também não está muito perto do que seria a realidade esses custos, tá? Uma coisa que também não ficou clara aqui para mim, o valor do imóvel é 300 mil, certo? Ok. Quanto desses 300 mil é pagamento direto à incorporadora? Porque dificilmente você vai encontrar um financiamento que você irá financiar 100% do valor do imóvel. Então você tem que ter pagamentos para a incorporadora ou construtora. E como que esse pagamento vai se dar? Vai ser à vista? Você vai dar esses 60 mil é a entrada do financiamento ou é a entrada para a construtora? E esse saldo devedor que ele está considerando é do ponto da data da assinatura da aquisição do apartamento da construtora ou da data da assinatura do financiamento? Porque como que funciona em regra uma compra dessa para você chegar na fase de financiamento? Obviamente que vai variar de acordo com cada caso, mas vamos numa regra geral. Você vai lá no estande da construtora, você compra o imóvel. Você vai pagar uma entrada, você vai pagar
geralmente nessa entrada está contemplada a comissão de corretagem, você vai pagar parcelas ao longo de um período e ao final, na data da entrega das chaves, você tem que quitar o saldo devedor por meio de um financiamento. Logo, esse saldo devedor que ele está utilizando, se o imóvel for 300 mil, no momento de você quitar o contrato, o saldo devedor não será 300 mil. Você terá que calcular a amortização anterior perante a construtora e a correção desse saldo devedor pelo índice contratual construtivo, geralmente o CUB ou o INCC, corrigido mensalmente. Então, se você dá uma entrada pequena, como a depender do período de construção, um imóvel pode levar em média de 3 a 4 anos, o valor do imóvel é, por exemplo, 300 mil, você paga 30, 40 a 50 mil ali à incorporadora nesses pagamentos iniciais, só que quando você vai financiar, esse mesmo saldo devedor, ele volta para os 300 ou às vezes até mais, porque os índices construtivos, isso aconteceu muito na pandemia, eles aumentaram tanta correção mensal pelo saldo devedor que todos os pagamentos anteriores é como se não tivessem sido feitos e ficaram de presente ali para a construtora e incorporadora. Então não tem como você partir para uma comparação se você não decota exatamente como funciona o procedimento. E o procedimento de aquisição de imóvel não é só financiamento. Você tem uma obrigação perante a incorporadora e você tem um saldo devedor que vai ser corrigido e amortizado quando chegar no momento do financiamento. Então, se esse cálculo não está levando em consideração todos esses fatores, para mim o que ele vai chegar de conclusão aqui não tem lógica nenhuma. E não dá para saber porque, pelo menos, pelos valores que ele está utilizando aqui, na minha opinião, tá? Respeito a pessoa, mas está totalmente fora da realidade. Mas vamos adiante. Não é brincadeira, meses. 360 meses aí, ó. Ali o famoso 30 anos, né? Você faz o financiamento agora, termina de pagar com 60. É mais ou menos isso. Mas aqui tem uma brincadeira que a gente pode explicar depois, que dá pra reduzir demais esse prazo aqui, se você for entrar no financiamento. Taxa de financiamento, então, os famosos CET. Quando você for olhar a taxa de financiamento, não pede pro cara lá, pra ele falar pra você assim, pô, quanto que dá o juro? Não é o juro que você quer o CET, custo efetivo total. Porque senão este engambela, fala que o juro é um e é outro. Ih, já peguei gente aqui com o cara vai olhar ali, tá há anos pagando. Inclusive, dá pra transferir, tá? Financiamento pro outro banco, hein? Você pode usar essa ameaça aí. Você pode transferir o financiamento já feito. Depois eu faço um vídeo sobre isso se vocês quiserem. Então, taxa de financiamento, ó, passei hoje. Eu vou dar até um zoom aqui nesse momento para você olhar bem para minha cara quando ele preencheu essa taxa de financiamento em 8,72% ao ano. Eu vou puxar a câmera aqui para mim. É nesse momento que as trombetas celestiais tocam nos céus para anunciar o milagre. Qual que é o milagre? Que instituição financeira é essa que eu nunca vi, que não cobra correção monetária no seu financiamento? Por favor, me indiquem, porque eu quero passar ela para meus clientes. Porque é engraçado, o aluguel ele corrige pelos 9% ao ano ali do IGPM, e o financiamento só tem a CET? O que é a CET? A CET é a soma dos encargos remuneratórios do contrato. Em regra, a taxa de juros, a taxa administrativa e o seguro prestamista, eles fazem mais ou menos um cálculo lá e vai te dar esse custo mensal aproximado em porcentagem. Então essa é a CET. Então a CET ela sempre vai ser uma porcentagem superior aos juros, porque ela está considerando os juros dentro desse encargo mensal. Mas sabe o que é que a CET não considera? A correção monetária do financiamento, que assim como o aluguel, também é feita pelo IGPM ou pelo CDI. Então, para esse cálculo dele ter qualquer mínimo de coerência, ele não poderia utilizar uma taxa de 8,72 ao ano, porque não é 8,72 ao ano o encargo anual desse financiamento, é a CET somada ao IGPM. Então, nesse campo aqui de taxa de financiamento, o valor correto, deixa eu pegar o celular aqui para fazer a soma, seria o IGPM, partindo do pressuposto que ele quer comparar um com o outro. Então, seria o 9,27 somado aos encargos do financiamento, juros, taxa administrativa, seguro prestamista e qualquer outra coisa que estiver lá. Então, a taxa de financiamento correta seria 9,27 mais 8,72, que é igual a 17,99 ao ano. É isso aqui que você vai ter que se preparar para honrar de obrigação. Então, além da CET, tenha isso claro na sua cabeça.
o contrato ele também é corrigido, não é só o aluguel. Então é CET somado ao índice de correção que é eleito no contrato, CDI ou IGPM. Então, como ele mesmo falou aqui, o IGPM chegou a 9,27 na média, né? Isso quando você tem períodos que ele dá um salto que ninguém entende, como aconteceu recentemente, que em 12 meses ele subiu mais de 20%. Então, só para ilustrar, no ano passado, esse financiamento dele teria um encargo anual de 22% do IGPM somado aos 8,72% dos encargos do financiamento. Então, apenas em um ano você teria que honrar praticamente 30% de encargos deste financiamento. Tranquilo? Você vai dizer, não é possível? É assim que funciona. E detalhe, os 8,72, como o IGPM é 8,72 diz, como o IGPM ele é um índice de correção, ele corrige a base de cálculo desses encargos dos 8,72. Então, esses 8,72 eles vão ser calculados após a atualização da dívida. Então, todo contrato ele tem encargos que são fixos do ponto de vista objetivo, mas que são variáveis, porque a base de cálculo dele incide um indexador que é variável todo mês, que é o índice de correção. Então, todo o cálculo que parte desse pressuposto de que o financiamento é esse mundo maravilhoso, que você vai pagar só 9% ao ano, isso está totalmente fora da realidade, fora do que eu vejo aqui todo dia defendendo compradores de imóveis, tá? Mas vamos adiante. Opa, esqueci de voltar para... Vamos voltar aqui. Agora sim. Banco, Bradescão das Massas, Caixa Econômica Federal, aquela coisinha, deu umas telefonadas, 8,72, tá morrendo mais ou menos nisso aí, tá? Tem banco que ofereceu mais barato, tem banco que ofereceu mais caro, mas pô, 9zão, ninguém vai pagar, você não é bobo, então tá 8,72 aí. Com a Selic a 13,25, tá bom, né? Porque não tá tão ruim não. Mas tem gente que já pegou a 6 ponto alguma coisa aí, que eu sei, várias pessoas pegaram aí, tem história. Então você joga na calculadora aqui, ele vai te falar, olha só, qual que é o melhor cenário? Financiar e investir. E agora você chocou. Agora eu choquei. Vamos entender o que está acontecendo aqui nesse resultado desse cálculo. Pelo menos eu estou lendo, porque é difícil eu ter uma análise objetiva de um cálculo que não me apresenta o cálculo, né? Só me apresenta o resultado. Ele está me dizendo que o custo do financiamento ao longo desses 30 anos será 622.870. Vou repetir para vocês, ele está dizendo que um financiamento no qual você vai financiar 300 mil reais vai dar 60 mil de entrada, ao longo de 30 anos você pagará 622, certo? Ok. O que ele está dizendo aqui é que o valor do aluguel de R$ 1.500, um aluguel classe média baixa, corrigido ao longo dos 30 anos pelo IGPM, aqueles 9 ponto alguma coisa por cento, ao longo desses 30 anos, o cálculo dele está me dizendo que você terá pago R$ 2.692.018. É isso? Então você está dizendo que ao longo da vida, uma pessoa classe média baixa, vai desembolsar só de aluguel R$ 2.600.000. Isso para mim não faz nenhum sentido, porque se ele vai desembolsar isso ao longo da vida, e isso é só o aluguel, então ele vai ter que ainda obter o sustento dele, você está me dizendo que no Brasil, todo classe média baixa, ao longo da vida, vai ter que gerar uma receita de mais ou menos 5 milhões de reais? Acredito que isso está um pouco fora da realidade, né? Ou então a gente está vivendo na Suíça. Então vamos partir desse pressuposto aqui, ó. É o que está escrito, tá? Eu não estou vendo o cálculo. Total pago de aluguel, R$ 2.600.992. Eu vou arredondar isso aqui para ver quanto que vai ser o aluguel médio pago por essa pessoa ao longo desses 360 meses, 30 anos. Então vai ser os 2.601.992,18 dividido pelos 360 meses. Você está me dizendo que uma pessoa classe média baixa no Brasil, ao longo dos seus 30 anos, irá pagar um aluguel médio de R$ 7.227? Tá certo isso? Alguma coisa para mim não está fazendo sentido. Detalhe, tá? Isso aqui é o aluguel médio, ao longo do IGPM incidindo a 9% ao longo desses 30 anos. Isso quer dizer que no final dos 30 anos, se esse 7.200 é o médio, quer dizer que o aluguel lá no final vai estar pagando em torno de 15 a 16 mil. Que aqui, como falei, é uma média em cima de 360.
Então, para mim, este cálculo não está fazendo nenhum sentido. Só que o que me chama mais atenção em cima disso é que, enquanto o total pago de aluguel ao longo desses 30 anos, só com a correção pelo IGPM, de 9 ponto alguma coisa por cento, dá 2 milhões e 600 mil, o financiamento, que tem aquele encargo ali de 8% em cima do, que vai ser os 300 menos 60, 240 mil, só vai dar 600? Como que pode isso? Quer dizer, então, que o aluguel vai custar quase 5 vezes mais do que foi pago no financiamento ao longo de 30 anos? É a primeira vez que eu vejo um aluguel, a correção do aluguel, ser muito mais grave do que a correção e os encargos financeiros do contrato de financiamento. Então, enfim, mais uma vez, como eu disse, né? Cada pessoa defende o seu entendimento, tá? Ele apresenta esse ponto de vista dele aí em cima de tudo isso. Para mim, as premissas do cálculo dele não faz nenhum sentido, não tem nenhuma lógica você fazer um comparativo desse no qual a pessoa, ao longo de 30 anos, vai pagar 600 mil. Nunca vi isso. A regra é você pagar, a depender ali da questão, muito mais que isso, num imóvel de 300 mil, sendo que esse valor, pelo que ele está apresentando aqui, ele está considerando o valor integral da operação de aquisição de compra, ou seja, desde a fase da aquisição perante a incorporadora, com a correção do saldo devedor perante incorporadora e construtora, mais os custos de financiamento, mais os custos de transferência do imóvel. Para mim não faz nenhum sentido. E além de tudo, me apresenta esse cálculo aqui me dizendo que um aluguel de uma pessoa classe média baixa ao longo de 30 anos, ele vai pagar 2 milhões e 600 mil reais. Assim, não vou nem entrar no mérito do cálculo, mas basta um pouco de bom senso para a gente saber que uma pessoa classe média baixa, ao longo de 30 anos, nunca que vai conseguir adimplir um valor desse a título de aluguel. Então, e se geralmente, como a parcela do aluguel e a parcela do financiamento não fica muito distante, geralmente quando você vai fazer essa comparação, eu não consigo entender como que o financiamento deu 600 e o aluguel deu 2 milhões e 600. Para mim, não faz nenhum sentido. Mas, obviamente, eu estou falando isso do ponto de vista de cálculos e perícias e processos judiciais de revisionar de financiamento e revisionar de compra e venda de imóvel que eu trabalho todos os dias, tá? Enfim, deixa eu puxar a câmera para mim. Eu faço esses vídeos para que vocês tenham noção de como efetivamente funciona essa operação, porque claro, cada pessoa tem o seu ponto de vista, cada pessoa vai defender ali a sua ideologia e é difícil é possível já perceber que quando ele vai fazer esse comparativo, ele já está fazendo o comparativo de forma a defender a opinião dele, que é comprar imóvel. Então as pessoas, quando querem justificar uma decisão que já está tomada, eles têm a dissonância cognitiva de apresentar aquilo que vai corroborar a sua posição pessoal. Mas, obviamente, que a nossa intenção aqui é olhar a coisa do ponto de vista da imparcialidade e da correção, né? E da técnica e da análise dos dados de forma mais correta e objetiva possível. Na minha opinião, vocês não podem levar isso aqui que foi feito, essa análise que foi apresentada, como efetivamente como funciona isso para tomar a decisão do que fazer, se vai comprar ou se vai alugar. Como eu sempre digo aqui, não existe a resposta perfeita, certa, de que comprar é melhor que alugar e que alugar é melhor que comprar. Cada caso é um caso. Só que você precisa ter a informação correta e os dados corretos para tomar a decisão. E obviamente que a operação não funciona e os valores e a realidade não é essa que está sendo apresentada. Na minha opinião, respeito ali o investidor Sardinha, como eu disse, isso aqui é um react, mas na minha opinião não leve em consideração isso aqui para definir efetivamente qual que é a melhor situação para você. Tranquilo? Qualquer dúvida, eu fico à disposição nos comentários. Curte, fideliza, dá um joinha e até a próxima. Um forte abraço.